Poço, um lugar de experiência com Deus. Nós temos muitas dificuldades no dia a dia, temos muitos problemas. Quem é que não tem? De repente você está ouvindo esse CD e não professa a mesma fé que eu. De repente você não é evangélico, você possa ser católico, ou talvez maçônico, espírita. Não importa a sua crença, problemas todos têm. E na verdade, muitas vezes, nós não encontramos solução para esses problemas. Então aqui a intenção desse estudo da palavra escrita de Deus é nos dar uma esperança de como nos livrar dos problemas. A palavra escrita de Deus nos dá muitos exemplos encorajadores de obediência fiel em toda espécie de circunstância e situação e em todo tipo de oposição. Dentre esses, o exemplo supremo é o de Jesus Cristo, que humilhou-se e tornou-se obediente até a morte. Sim, morte de cruz. Para seu proceder obediente, ele foi justificado, provou-se justo por seu próprio mérito e assim pôde fornecer um sacrifício perfeito que redimiria a humanidade do pecado e da morte. Aqui nós temos um exemplo de Jesus que foi obediente e que passou por diversas dificuldades aqui na terra. Temos também outros exemplos, eu não queria me apegar ao Senhor Jesus, mas falar de outras pessoas, como por exemplo Daniel, Noé, Abraão, José, Jó, Ló, Jonas, Lázaro, Sadraque, Mesaque e Abednego, que são pessoas que passaram por dificuldades, por um poço difícil, mas encontraram o apoio no Pai. Foram obedientes e tiveram sucesso. Então nós podemos aprender com essas pessoas a também sair das dificuldades, a sair desse poço, porque nós viajamos muito, viajamos o Brasil todo ministrando a palavra escrita de Deus e observamos que há uma falta de confiança muito grande em Deus. Nos últimos tempos tem passado aí um filme Paixão de Cristo, do Mel Gibson, e nós vemos a respeito dos e-mails que eu recebo pela internet, telefonemas e também comentários negativos a respeito do filme. Eu acho interessante isso, sabe? O povo de Deus aqui no Brasil é um total de 33 milhões de crentes nesse país, e o que eu vejo, o povo tem uma facilidade muito grande de meter o pau em todos os projetos, que muitas vezes, na maioria, é projeto de Deus. Ora, esse filme Paixão de Cristo, meu irmão, na verdade, uma lição de vida para nós crentes. Deus usou um ímpio para mostrar que o seu Filho Jesus veio à terra para nos pregar o amor, para falar da verdade e que ressuscitou. Ora, se nós, evangélicos, aqui nesse país, não estamos fazendo diferença, não estamos emitindo opiniões, porque nós poderíamos ser formadores de opiniões, sendo 33 milhões de crentes nesse país. Então, olha que coisa incrível, Deus usa um ímpio, uma pessoa que não professa a mesma fé que nós, e faz um filme tremendo. Eu não sei por que criticar o filme é bom, o filme nos ensina, nos faz refletir sobre algumas coisas que nós esquecemos. Muitas vezes o povo, de uma forma geral, independente de crença, lembra de Jesus só no Natal. E nós estamos aqui no mês de abril assistindo um filme tremendo. Eu não sei que época você vai ouvir esse CD, se você está ouvindo pela rádio, ou na sua casa, no seu carro, ou aí no seu trabalho pela internet. Mas eu quero dizer para você o seguinte, olha, nós temos que falar menos e fazer mais, ser mais útil na obra de Deus. Eu vejo, por exemplo, a vida de Daniel. Daniel era um homem que orava 3 vezes ao dia. Você sabe o que é orar 3 vezes ao dia, meu irmão? Dá um total de 21 vezes por semana, 90 por mês. Dá 1.095 por ano. Você calcula isso para um homem que viveu 88 anos. Quantas vezes ele orou? E ele é uma pessoa que passou por um poço muito difícil. Porque, como eu disse para você, passar por um poço, estar em dificuldade, independe de religião. E Daniel era uma pessoa que passou por um poço a qual jogaram ele no meio de leões. E talvez você esteja passando por problemas hoje. Talvez existem leões te perseguindo no seu campo profissional, ali no seu trabalho, na escola, na sua parentela. Talvez a sua vizinhança está te perseguindo. Há muitos leões te perseguindo. Como que nós vamos fazer, irmão?
Nós vamos pegar aí um pedaço de pau e sair batendo em todo mundo, brigando com os parentes. Vamos fazer o quê, meu irmão? Daniel nos ensina que nessa dificuldade ele confiou em Deus. Porque aquele que acredita em milagres, ora. E Daniel em nenhum momento perdeu a confiança em Deus e nem duvidou de Deus. E ele teve vitória. Você conhece muito bem a história dele, porque eu sei que você lê Bíblia. O rei Dario, quando tirou ele do poço que estava cheio de leões, ele estava intacto, Daniel. E o tornou, o rei Dario, muito mais próspero do que ele era antes. Então eu queria dizer para você que nós podemos ver esses exemplos aqui contidos na Bíblia e saber que nós podemos ter grandes experiências com Deus quando estivermos passando por um poço. Noé, por exemplo, foi outra pessoa que fez tudo conforme Deus mandou. Você já pensou, meu irmão, na época que Noé viveu, construiu uma arca e poder divulgar que haveria de chover, cair muita água e que seria necessária aquela arca para que as pessoas não morressem? Meu irmão, seria loucura para as pessoas entender aquilo. No entanto, Noé não duvidou de Deus. Ele construiu a arca. E tem gente que, por não ler Bíblia, acha que Noé ficou dentro da arca 40 dias e 40 noites. Meu irmão, procura estudar a respeito. Quando Noé entrou na arca, ele tinha 600 anos. Quando ele saiu da arca, ele tinha 601. Faça um cálculo comigo. Choveu 40 dias, 40 noites, caindo água de cima para baixo. Só que demorou 150 dias para encher a terra d'água, porque saiu água também do solo. Como sai petróleo do chão, saiu água para poder encher a terra mais rápida d'água. Só que para a terra chupar toda essa água, demorou mais de um ano, meu irmão. Então Noé ficou dentro de uma arca ali, na presença de Deus, confiando em Deus, porque ele era obediente. Ele ficou ali no meio de xixi, no meio de cocô, não tinha ar-condicionado, não tinha sofá, não tinha televisão a cabo, não tinha geladeira triplex, meu irmão. Ele estava ali numa dificuldade. E a Bíblia nos diz, em Atos 16, 31, crê no Senhor Jesus, serás salvo tu e a tua casa. E é interessante que Deus escolheu Noé porque ele era justo. Noé era justo. E através disso, meu irmão, Deus fez uma aliança com Noé e salvou ele e toda a família dele. De repente, você está passando por um deserto muito grande, um poço incrível. Você está no fundo do poço porque sua família está te perseguindo. As pessoas da sua família até querem emprestar dinheiro de você, não devolver dinheiro para você, caluniar você, falar que você anda dando dinheiro para o pastor, que você anda se envolvendo com crente. Você sabe qual é a perseguição. Mas que tal você mudar a sua postura e começar a ser justo com seus familiares, ajudando eles? E através disso, meu irmão, Deus poderá alcançá-los também. Nós sabemos que nós temos que mudar as nossas atitudes, porque aquele que acredita em milagres é justo e se esforça para ser justo. E Noé em nenhum momento perdeu a confiança em Deus e nem duvidou de Deus. Abraão foi outra pessoa também que passou por um poço incrível. Você já pensou, meu irmão? Deus convidou Abraão para largar os parentes dele, para largar tudo que ele tinha e seguir a Deus, meu irmão. Olha só, Abraão fez isso. E lá no auge da vida dele, quando ele já tinha dinheiro na caderneta de poupança, aplicação na bolsa, quando já tinha terreno, carro do ano, tudo certinho, transportando isso para os dias de hoje. Deus vira para ele e diz assim, eu estou falando de Abraão, hein? Pai de uma multidão, que dele descende o povo judeu e por Ismael os árabes. Você sabe de quem eu estou falando? Abraão, que era chamado amigo de Deus. Deus vira para ele e diz assim, Abraão, demonstra amor por mim e mate teu filho. Olha, meu irmão, Abraão ele recebeu tudo de Deus, porque deu a Deus tudo que tinha. Ele não questionou a Deus, ele pegou o filho dele, pegou uma faca, um cutelo, um pedaço de pau, uma metralhadora, como você queira pensar, e foi para matar o filho, meu irmão. Ele foi porque ele era um homem obediente, porque aquele que acredita em milagres obedece à voz de Deus. De repente, meu irmão, você está sendo convocado por Deus a ser obediente e sacrificar alguma coisa.
e não recebe as bênçãos de Deus porque justamente você não quer sacrificar. É lógico que Deus não vai pedir para você matar seu filho, porque se pedisse, Ele sabe que você não mataria. Quem vos fala também não mataria. É complicado, meu irmão, mas Deus não vai pedir nada para você acima do que você pode suportar. Então, na verdade, Ele vem pedindo outras coisas mais simples que você pode sacrificar. Que tal sacrificar as novelas, os filmes pornográficos, a bebida, o fumo? Ah, mas o que é isso, missionário? Você acha que o povo de Deus, uma pessoa que é lavada pelo sangue de Jesus, que é evangélico, cristão, que lê a Bíblia, frequenta os cultos, vai fumar? Fuma sim. Fuma, bebe escondido, dá cheque sem fundo, mexe com a mulher dos outros, faz um monte de coisa errada assim. E Deus está pedindo aqui para você sacrificar isso. Vamos parar com isso. Vamos ser mais obedientes à palavra escrita de Deus. Vamos fazer como Abraão. Vamos obedecer a Deus, porque, olha, Abraão não era pobre não, meu irmão. Abraão tinha ouro, prata, fazenda, terreno, gado. E olha, ele não precisava obedecer a Deus, não é verdade ou não? Ele podia chegar e falar, não, eu tenho tudo. Eu tenho muito dinheiro, tenho carro do ano, 3 carros parados na garagem, TV a cabo, geladeira triplex, um conforto incrível dentro de casa, como do bom e do melhor. Eu lá vou matar meu filho, coisa nenhuma. Mas não, meu irmão, ele obedeceu. E talvez seja isso que esteja faltando para você, obedecer, frequentar mais os cultos, quando comprar em alguma loja, pagar direitinho, se você parcelar, quando der o vencimento, você pagar certinho, e não para as pessoas ficar duvidando de nós e colocando em dúvida o nosso caráter. Nós temos que dar exemplo na sociedade. Já está na hora de 33 milhões de pessoas fazer diferença nesse país. Não adianta ficar metendo pau no Roberto Marinho, como muita gente eu vi, mandou e-mail para mim, metendo pau nesse homem. Você já viu o que ele construiu nesse país? Ah, mas ele fez muita coisa errada, mas alguma vez você pensou em ir lá na casa dele, bater na porta dele, falar do amor de Deus para ele? Eu acho incrível, né? As pessoas têm facilidade de meter o pau, mas não têm criatividade de criar algo melhor daquilo que está sendo feito. Se você acha que está sendo feito algo errado, procure melhorar. Então as pessoas me mandaram um monte de e-mail, o homem havia falecido, os seus familiares chorando porque tinham perdido um papai, um vovô, um titio, e ali as pessoas chorando e as pessoas metendo o pau no homem, falando mal do homem. E ninguém foi lá falar do amor de Deus para ele. Não, porque a Rede Globo passa os filmes ruins, porque passa os filmes que não prestam. Meu irmão, se você acha que não presta, desliga a televisão. Agora, o que eu não entendo é porque você fica pendurado em cima de programas que você julga que não presta. Só pode mudar a televisão quando mudar o coração de quem faz televisão. E se você acha que os programas não são bons, desliga a televisão. Muda de canal. Vá fazer alguma coisa que agrada a Deus. Agora, nós não vamos consertar o mundo e nem mudar a história da humanidade metendo o pau em todo mundo. Veja só José. José era uma pessoa que foi perseguido, meu irmão, pelos irmãos. Os irmãos de José odiavam José. Você sabe de quem eu estou falando? José, filho de Jacó e filho de Raquel. Ele era uma pessoa que perseguiu os sonhos de Deus, meu irmão. Ele não desistiu enquanto viveu, perseguiu os sonhos de Deus. Porque aquele que acredita em milagres persegue os sonhos de Deus. E José, em nenhum momento, perdeu a confiança em Deus e nem duvidou de Deus. Assim como Abraão, em nenhum momento perdeu a confiança em Deus e nem duvidou de Deus. O que aconteceu com José? Os irmãos dele jogaram ele dentro de um poço. Literalmente, meu irmão, dentro de um poço. Mas não faltou confiança em Deus. José não perdeu a confiança em Deus. E o povo ali, da parentela dele, os irmãos, jogaram ele dentro de um poço. Sujaram a roupa dele de sangue, de um sangue de animal. Levaram para o pai dele e disseram, olha, um animal feroz comeu o nosso irmão. E o pai dele acreditou, porque viu a roupa dele, toda suja de sangue. Ficou apavorado, perdi meu filho, morreu. Os próprios irmãos, hein? Eu sei que você acompanha o noticiário, nós estamos vendo aí nos últimos dias muitos filhos também matando os pais. Aqui no Brasil acontece isso. Não precisa transportar a mensagens dos Estados Unidos, outros países não. Aqui no Brasil tem filho matando o pai por causa de dinheiro. E esse exemplo aqui é nítido. De repente você está passando por um poço tremendo.
nessa área, pessoas da sua família te perseguindo. Agora o que você vai fazer? Vai sair com ele no braço? Vai fazer o quê? José foi inteligente, meu irmão. Ele perseguiu os sonhos de Deus. E os sonhos de Deus é que nós possamos propagar o amor, que possamos perdoar, que possamos verdadeiramente ser obedientes. Não é obediente a homens, a partido político. Não, obedientes a Deus. E José persistiu em seguir os sonhos de Deus. Sabe o que aconteceu? Deu uma viravolta na vida de José. Deu uma viravolta na vida dele porque ele foi um homem obediente. E ele se tornou governador do Egito. Você sabe o que é se tornar governador do Egito? Naquela época, todo mundo que tinha que comer, primeiro, tinha que comer na mão dele, meu irmão. Olha a volta que deu a vida dele, mas ele foi paciente, meu irmão. Ele perseguiu os sonhos de Deus e, acima de tudo, foi um homem obediente. A obediência a Deus é essencial à vida. Não existe substituto para a obediência, nem é possível granjear o favor de Deus sem ela. Deixar de obedecer é rejeitar a palavra escrita de Deus, é demonstrar que a pessoa realmente não crê, não confia, nem tem fé nessa palavra e em sua fonte. Os que se contentam apenas em ouvir e aceitar mentalmente a verdade de Deus, mas que não praticam o que ela exige, estão enganando a si mesmos, com falsos raciocínios e não recebem bênção de Deus. Então, meu irmão, que nós possamos seguir o exemplo de José, perseguir os sonhos de Deus e sermos vitoriosos. Porque você pode estar passando por dificuldade, como eu tenho dificuldade. Quem não tem dificuldade? Jó, por exemplo. Jó perdeu tudo. Que é poço pior do que esse homem passou, meu irmão. Ele coçava as costas com telha. Tinha ferida com pus nas costas dele. Ele coçava com telha. E Deus devolveu tudo para ele. Mas não devolveu de igual que ele perdeu. Devolveu em dobro. Jó, a pessoa que eu estou falando, filho de Isacar, ele manteve-se íntegro durante as provações que ele passou. Ele é um exemplo para nós de integridade e paciência, porque aquele que acredita em Deus é íntegro, é paciente. E também você pode ver que Jó em nenhum momento perdeu a confiança em Deus e nem duvidou de Deus. Talvez hoje você esteja perdendo bênção porque não quer ser paciente, não quer ser um homem íntegro. Você, na verdade, não quer nenhum compromisso com Deus e não quer ser obediente, porque aquele que não perde a confiança em Deus e nem duvida de Deus, com certeza vence, e Jó venceu. A obediência a Deus leva o homem ao sucesso, e Jó teve sucesso. Ele já era um homem bem-sucedido. Perdeu tudo, confiou em Deus e Deus devolveu tudo a ele em dobro. E você sabe do que eu estou falando. Estou falando de um homem que passou uma experiência muito dolorida, meu irmão. Talvez você esteja ouvindo esse CD ou pela rádio, pela internet, ou no seu carro, na sua casa, aí no seu quarto. Pense nisso. Que tal você copiar o exemplo de Jó? Ser uma pessoa paciente, ter o caráter de Cristo sobre tua vida, e você vai vencer também. Amém, aleluia. Ló, por exemplo, lembra de Ló? L-O, Ló, não confunda Ló com Jó. Ló que estava em Sodoma e Gomorra, lembra disso? Abraão intercedeu por ele, pediu para Deus salvar a pele dele. Foi 2 anjos lá em Sodoma e Gomorra salvar Ló. Quando os 2 anjos bateram na casa dele, o que o povo da cidade fez? Queria estrupar, ter relação sexual com os 2 anjos. E Ló disse, não faça isso. Ló, sobrinho de Abraão, disse, não faça isso. Eu tenho uma filha virgem aqui, se vocês quiserem, pode pegar ela, mas não toque a mão nesses 2 homens. Porque ele era temente a Deus. E Deus deu vitória para ele. Deus tirou ele antes de tacar fogo em Sodoma e Gomorra. Talvez você esteja passando por uma luta, por um problema muito grande. E Deus está avisando você, através desse CD, através das mensagens, através de hot dogs. Às vezes você lê uma frase assim e você lembra de alguma coisa que você está em falta com Deus. Deus tem usado vários mecanismos. Talvez através de um filme como esse, Paixão de Cristo, ou um outro filme qualquer, Deus está transmitindo, fazendo de tudo para você poder ouvir a voz dele. E Ló ouviu a voz de Deus. Ele não olhou para trás, meu irmão. Ele olhou para frente, caminhou e foi vitorioso, porque ele olhou para frente. Ele caminhou para frente. Mas, missionário, nós não temos
que também olhar para trás e ver quantas pessoas estão passando fome e necessidade. Olha, meu irmão, se você for pensar dessa forma, eu digo a você que se você olhar para trás, você vai ver gente passando fome, sim, sem sombra de dúvida. Mas não se esqueça, se você também olhar para frente, você vai ver muita gente comendo bem melhor que você e vivendo bem melhor que você. Então, eu quero dizer para você que você pode fazer sua parte, sim, de ajudar o próximo, e deve fazer. Mas não se esquecer que você não pode passar a vida toda comendo ovo, não. Porque se você vê no meio do povo de Deus, o crente é tudo amarelo, só come ovo. Você abre a geladeira, é água. Não tem açúcar para temperar um chá, não tem nada dentro de casa. O armário dele, na verdade, é uma fartura, farta tudo. Se farta macarrão, farta molho, falta tudo. E prega um Deus que é dono do ouro e da prata. Por isso que as pessoas não querem vir para a igreja. Porque eles veem em nós uma pobreza muito grande. Então nós temos que mudar a história, meu irmão. Nós temos que dar um bom testemunho, começar a comer bem, viajar, passear. Porque enquanto você estiver no poço, você vai estar no escuro. E quem está no poço não pode desfrutar das coisas boas. Os céus são os céus do Senhor e a terra Deus deu aos filhos dos homens. Nós temos que ir ao cinema, ao teatro. Tem pessoa que nunca foi numa praia, meu irmão. Tem pessoas que nunca comeu um peixe assado. Isso é um absurdo. Você tem esse direito, mas para isso você tem que lutar para conseguir. E os obedientes, toda vez que luta, vence. Tem pessoas que dizem, eu sou crente no Senhor Jesus, eu estou esperando em Deus um emprego. Por quê? Você acha que Deus vai levar um emprego para você lá na sua casa? Ele não pode fazer isso, meu irmão. Se ele fizer isso, ele vai estar chamando as pessoas de tonto, meu irmão. Vai estar chamando todo mundo de tonto. Aqueles que levantam às 5, 6 horas da manhã, ele vai estar chamando de tonto. Pensa nisso, meu irmão. Você tem que levantar às 5 da manhã igual os outros também e procurar emprego. Esse negócio de ficar em casa assistindo sessão da tarde, vale a pena ver de novo, novela das 5, das 6, das 7, das 8, Supercine, e falar, Deus vai me dar um emprego. Deus não vai te dar emprego coisa nenhuma. Você quer emprego? Você pega currículo, vai distribuir na cidade e vá procurar emprego. Como que ele pode dar emprego para uma pessoa que está parado em casa? E Ló não ficou parado não, viu, meu irmão? Quando Deus falou, olha, queima o chão, sai correndo, meu amigo, que eu vou tacar fogo nessa cidade. Ele correu. A esposa dele olhou para trás. E a esposa dele virou estátua de sal. Você não é escolhido de Deus e ungido por Deus para virar estátua de sal, não. Se mexe, meu irmão. Faz alguma coisa. Porque aquele que acredita em Deus, ele se mexe. Ele não fica parado. Ele se movimenta. Ele trabalha. Ele arregaça a manga e vai trabalhar. Ele faz diferença. Ele contribui para o crescimento da sociedade e do país. E Ló, em nenhum momento, perdeu a confiança em Deus e nem duvidou de Deus. Isso significa que ele fez alguma coisa. Será que não está na hora de você fazer alguma coisa? Não adianta ficar falando que Deus esqueceu de você. Deus não esqueceu de você, não. Você que esqueceu de Deus. Porque Deus tem nos ensinado que nós temos que trabalhar e comer com o suor do nosso rosto. E se você está comendo sem trabalhar, você está roubando alguém. Você está comendo por alguém que está trabalhando e pondo comida em cima da mesa. Então vá procurar emprego. Sai e se mexe. Missionário, você pode orar por mim? Eu vou orar para Deus te dar ânimo e você criar vergonha, acordar cedo e trabalhar. Não adianta ficar em casa parado, não. Você tem que sair e trabalhar. Jonas foi outro também. Outra pessoa que passou por um poço incrível e teve experiência com Deus. Quando você está no poço, você pode ter grandes experiências com Deus. Jonas passou por uma situação difícil, porque Deus queria que ele falasse do amor dele em Nínive, porque o povo estava se agredindo, estava brigando, batendo um no outro. Então Deus falou, Jonas, vai lá em Nínive, fala do meu amor para o povo parar de brigar, aí eles vão ser obedientes à minha palavra e vão ser prósperos, vão arrumar emprego, vão conseguir casar, vão conseguir harmonia dentro do lar, os filhos vão respeitar os pais, as filhas vão parar de se engravidar antes do casamento, os filhos não vão precisar experimentar droga, sabe? Eles vão precisar buscar prazer em coisas, em bebida, em fumo, em filmes pornográficos, em filmes de vampiragem. Não, vai lá. E Jonas não fez isso não, meu irmão. Talvez Deus está mandando você fazer alguma coisa e você não queira fazer. Como Jonas. Jonas foi desobediente. Você acha que ele foi para Nínive? Foi nada, meu irmão. Ele pegou um navio para Tarsis e fugiu de Deus. Talvez hoje você está fugindo de Deus também. Deus envia uma tempestade ali naquele barco quando ele está fugindo, quando Jonas foge para Tarsis. E o barco começa a balançar. Talvez o seu barco está balançando hoje, porque Deus está mandando você visitar os asilos, viu?
visitar os presídios, tá? Visitar leprosário. Aqui perto de Indaiatuba, Itu, estado de São Paulo, tem um leprosário. Você pode ir lá visitar um leprosário. Você pode visitar um presídio. Você pode visitar um asilo, não pode? Você não pode ir no hospital? Talvez Deus está falando para você confortar essas pessoas. Não, você prefere ficar em casa, assistindo 4 horas de televisão por dia, 28 horas por semana, 1.432 horas por ano. E sabe o que aconteceu com Jonas? Deus deu uma lição para ele. Fez com que as pessoas no barco percebessem que era o Deus de Jonas que estava provocando aquela tempestade. E jogou ele para fora do barco. As pessoas jogaram ele para fora do barco, uma baleia engoliu ele, e Jonas ficou 3 dias, 3 noites dentro de uma baleia. Meu irmão, quanto tempo faz que você está dentro de um poço? Quanto tempo faz que você não vê cor de dinheiro, meu irmão? Estou falando de dinheiro. Não estou falando merreca, não. Estou falando de dinheiro. Dinheiro para ir no restaurante, sentar, comer pizza, ir numa churrascaria com a tua família, comprar um presente para tua mulher no shopping, passear com teus filhos na praia, passar um fim de semana numa colônia. Eu estou falando de dinheiro para você movimentar os seus familiares e você para descansar, não ficar nesse estresse todo aí. Quanto tempo faz? Estamos falando de 1 ano, 2, 5 ou 10. Jonas, em 3 dias, aprendeu que ser obediente era bem melhor. Porque quem tem a correta atitude de coração, obedece por amor, meu irmão. A obediência deliberada ou desrespeito à palavra escrita de Deus resulta em maldição. Deus não quer a espécie de obediência que se consegue de um animal com freio de boca. O que se exige não é obediência mecânica ou de má vontade, como até os demônios mostraram a Cristo e aos seus discípulos, mas obediência motivada por um coração apreciativo. Deus, portanto, associa expressões de sua vontade e propósito a informações úteis que apelam ao senso de justiça e respeito ao amor, à bondade e à inteligência, à razão e à sabedoria da pessoa. Aqui no caso de Jonas, ele percebeu que estava errado e pediu desculpa, meu irmão. Pediu perdão. Ó Deus, o Senhor me desculpa aí, eu estou errado. Realmente, eu estou errado. O Senhor me perdoa. E Deus o cuspiu, lançou fora na praia, lá próximo de Nínive, na cidade de Nínive, para ele poder fazer a obra. De repente, meu irmão, você está quase próximo a pegar a tua bênção, a pôr a mão na tua bênção, a você pegar o teu carro, a tua casa própria, a teu emprego que você está procurando, mas você é desobediente. Você é desobediente. Você vai na igreja e fica cantando. Renova-me, Senhor Jesus. Mas você não se esforça para ser renovado. Você maltrata todo mundo. Você não tem respeito com os idosos. Você não tem respeito com seus familiares. Você não quer mudar, você não se esforça para mudar, você é teimoso. Deus pede para você ir no culto de quinta-feira, você não vai, você fica em casa assistindo futebol. Não que seja ruim assistir futebol, deve assistir sim, é bom. Mas no dia de culto, meu irmão, você tem obrigação. Mas o vizinho fica assistindo, o vizinho talvez não tenha o compromisso que você tem. Você marcou um compromisso com Deus, então você tem que estar lá na igreja, adorando a Deus. Aí então, Deus vai lançar você próximo da tua bênção. Peça perdão, meu irmão. Talvez você esteja errado em muitas áreas da tua vida e Deus está querendo que você faça como Jonas. Peça perdão e Deus vai dar vitória para você. Lázaro foi outro também, hein? Lázaro passou por um poço muito difícil, complicado, meu irmão. Você sabe o que é estar morto? É a mesma coisa alguém chegar para você e falar assim, olha, vamos no cinema hoje passear, tem uma turma aí que depois nós vamos comer uma pizza. E você falar assim, não posso. Por que você não pode ir? Porque eu estou morto. É a mesma coisa, meu irmão. Virar para Lázaro e falar, vamos à praia. Olha, está um tempo gostoso, a gente podia passar um fim de semana na praia. Não posso, estou morto. E você sabe o que é estar morto, meu irmão? Hoje eu vejo, viajando para o Brasil todo, muitas pessoas dentro da igreja, mortas. Eles andam, tem perna na mão, te abraça, conversa com você, mas está morto. Está morto. Se você for cheirar de perto a pessoa, ele já cheira defunto mesmo. Ele é morto. Eu estou falando de Lázaro, irmão de Marta e Maria, que era amigo de Jesus. Ele era amigo de Jesus. E o que acontece com os amigos de Jesus, meu irmão? Os amigos de Jesus são ressuscitados, porque em João 15,16, Jesus diz, você não me escolheu, eu escolhi você. Ele se propôs ser amigo de Jesus, e os amigos de Jesus vivem. Quando eu falo viver, meu irmão,
é desfrutar das coisas boas. Não é ir para o serviço, ir para casa, assistir novela, termina a novela, vai para a igreja. Da igreja vai para casa, dorme, assiste televisão até 2 da manhã, de manhã vai para a igreja. Não, quando eu falo viver, é desfrutar das coisas boas. Você poder andar de carro. Tem gente que nunca andou de carro, não. Só anda de ônibus. Então, você tem que andar de carro, ter seu carro, passear com a família. Você não precisa fazer compra no supermercado e mandar o táxi entregar. Você pega o seu carro, põe no porta-mala a sua compra. Mas compra boa, viu? Porque se você pegar hoje um requeijão e dar na mão de certos crentes, ele pensa que é cola. Ele pega aquele branco assim e pensa que é cola. Não come requeijão, não come uma boa bolacha, não come uma torrada. Come bacalhau nessa época agora de Páscoa. Mas você pode comer bacalhau o ano todo. Não põe azeite na salada, põe limão ainda, aqueles limão vinagre que tem no fundo do quintal, que nem dele é do vizinho, ele enfia a mão por cima do muro e pega o limão. Meu irmão, azeite, um azeite bom custa R$22, meu irmão. Você tem direito de ir lá e comprar azeite, você tem direito a comer uma boa salada, você tem direito a comer legumes, comer uma boa comida. Desperta, meu irmão, porque aquele que acredita em Deus desfruta dessas coisas. Em nenhum momento você deve perder a confiança em Deus e nem duvidar de Deus, porque Deus é fiel. Não adianta colocar no carro, Deus é fiel, porque os maçônicos sabem que Deus é fiel, os espíritas sabem que Deus é fiel, os católicos sabem que Deus é fiel, meu irmão. Eu fui 35 anos espírita e nunca disse que Deus não era fiel. Agora nós que somos crentes, que lemos Bíblia todo dia, estudamos a palavra de Deus, não está na hora de tirar esse adesivo do carro, não? E pôr um outro adesivo, escrever bem grande, eu sou fiel com Deus, porque quando nós passarmos a ser fiel com Deus e sermos obedientes, nós vamos ter sucesso. Se você vê bem, o rei Davi, antes dele morrer, ele pediu para o filho dele, Salomão, ser obediente a Deus. Está registrado em 1 Reis, capítulo 2, versículo 2. É fácil, 1 Reis 2:2. Ele não pediu para o filho dele muita coisa não, só pediu para ele ser obediente. E a palavra diz, quando Davi sentiu que a morte se aproximava, ele deu esta responsabilidade ao seu filho Salomão. Eu vou para onde deve ir algum dia todos os homens que estão na terra. Espero que você seja um sucessor forte e merecedor de toda a confiança. Obedeça às leis de Deus e siga todos os caminhos que Ele manda seguir. Guarde todos os mandamentos divinos escritos nas leis de Moisés, de modo que você seja bem-sucedido em tudo quanto fizer e por onde quer que vá. Ele só pediu para o filho dele ser obediente. Meu irmão, de repente você está passando por um poço muito grande e você pode ter largas experiências com Deus. Você está passando por um poço aí que você não tem dinheiro para pagar dívida. Olha, eu vou só dizer uma coisa para você. Não ter dinheiro para pagar dívida é maldição. Emprestar dinheiro para pagar dívida é maldição dobrada. E de repente você está nessa situação aí. Sem dinheiro, não pode honrar as dívidas. Sem dinheiro para poder fazer alguma coisa a não ser o básico. Não tem dinheiro para ir em lugar nenhum. De repente você está passando por um poço diferente, que é o de relacionamento, com problema com a sua esposa, problema com seus filhos, com seus amigos. Você está com problema de relacionamento. Tem gente, meu irmão, que está dentro da igreja há anos e não conseguiu casar até hoje. Porque eu perdi a mina, porque eu não tenho mino, porque eu estou sozinho. Olha, meu irmão, Deus não te fez para ficar só, não. Talvez se você melhorar o seu relacionamento com as pessoas, você consiga um bom partido e faça um bom casamento. Mas talvez o seu poço seja outro. Você está passando por um problema que não há crescimento espiritual em você. Incrível, né? Há pessoas que passam ano, vara ano, só sabem um versículo bíblico. Você vira para ele e fala um versículo, irmão. Ele diz, o Senhor meu pastor, nada me faltará. Passa um ano, você encontra essa mesma pessoa. Fala um versículo, meu irmão. Senhor meu pastor, nada me faltará. Ele não sabe falar outra coisa a não ser essa. O Senhor meu pastor, nada me faltará. Meu irmão, está na hora de você começar a ler e estudar na Bíblia e ter um crescimento espiritual na tua vida. Por quê? Porque andar em cima das águas é só para vencedor. Põe isso na tua cabeça. Andar em cima das águas é só para vencedor. E Deus quer acalmar as águas para você passar. Depende de Deus? Não. Deus é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Está em Hebreus 13:8. Depende de você, meu irmão. Se esforça. Lembra de Sadraque, Mesaque e Abidnego?
Está em Daniel capítulo 3. Se você tiver aí de fácil acesso, não no carro, mas se você tiver na sua casa aí, ou pela internet, ouvindo pela rádio essa mensagem, abre o livro de Daniel. Eu vou ler alguns versículos para nós aprendermos com Deus aqui como é fácil sair do poço. Só não sai do poço quem não quer, viu, meu irmão? Se você tiver boa vontade, for obediente, você pode sair do poço sim. Hoje, não é porque eu estou falando, é porque Deus está falando com você. Veja só, Daniel capítulo 3, eu vou ler aqui alguns versículos. Versículo 1. O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, cuja altura era de 60 côvados, e a sua largura de 6 côvados. Levantou no campo de Dura, na província da Babilônia. Ou seja, essa estátua tinha 30 metros de altura por 3 de largura. Versículo 3. Então se ajuntaram os sátrapas, os prefeitos, os presidentes, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os oficiais e todos os governadores da província para a consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. 5. Quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. 6. E qualquer que se não prostrar e não adorar será na mesma hora lançado dentro do forno de fogo ardente. 12. Há uns homens judeus que tu constituíste sobre a província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Esses homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não serve nem a estátua de ouro que levantaste e adoram. 14. Falou Nabucodonosor e lhes disse: É de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abidnego, que vós não servis a meus deuses nem adorai a estátua de ouro que levantei? Versículo 15, parte B. 15, parte B. Se não adorardes, sereis lançado na mesma hora dentro do forno de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? 17 e 18. Versículo 17 e 18. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Versículo 19b. 19, parte B. Então Nabucodonosor falou e ordenou que o forno se aquecesse 7 vezes mais do que de costume se aquecia. 20. E ordenou aos homens mais fortes que estavam no seu exército que atassem, ou seja, amarrassem a Sadraque, Mesaque e Abidnego, para os lançarem no forno de fogo ardente. 22, parte B. Versículo 22b. A chama do fogo matou aqueles homens que levantaram Sadraque, Mesaque e Abidnego. 23. E esses 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abidnego, caíram atados, ou seja, caíram amarrados dentro do forno de fogo ardente. 24. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa, falou e disse aos seus capitães: Não lançamos nós 3 homens atados, amarrados dentro do fogo? Respondeu e disseram ao rei: É verdade, rei. 25, versículo 25. Respondeu e disse: Eu, porém, vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, e nada há de lesões nele, e o aspecto do quarto é semelhante ao Filho dos deuses. 26, parte B. Servo do Deus Altíssimo. Sai e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abidnego saíram do meio do fogo. 27, parte B. E viram que o fogo não tinha tido poder algum sobre os seus corpos, nem um só cabelo da sua cabeça se tinha queimado, nem as suas capas se mudaram, nem cheiro de fogo tinha passado sobre eles. 28 e 29. Falou Nabucodonosor e disse: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou o seu anjo e livrou seus servos, que confiam nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei. Preferiram entregar os seus corpos para que não servisse nem adorasse algum outro Deus senão o seu Deus. Por mim, pois, é feito um decreto pelo qual todo povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego seja despedaçado, ou seja, cortado em pedaços, e suas casas sejam feitas um monturo, ou seja, destruída.
porquanto não há outro Deus que possa livrar como esse. Versículo 30 e o último versículo do capítulo 3 de Daniel. Então o rei fez prosperar. O rei Nabucodonosor fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abednego na província de Babilônia. Meu irmão, se você transportar essa situação para os dias de hoje, você vai ver que nós precisamos mudar muito. O fato de você estar no poço, o fato de você estar em dificuldade, isso ocorre, conforme eu falei no início, com muitas pessoas. Ocorre comigo também. Eu cheguei aqui no estúdio para gravar esse CD com uma forte dor de cabeça. É um poço que eu estava passando. É uma luta que eu estava enfrentando. Como que eu faço? Eu oro, tomo remédio, o que eu faço? Era uma luta, meu irmão. Talvez você esteja aí numa luta, num leito, na cama, enfermo, você está passando aí por uma luta. Eu não sei qual é a sua luta, qual é o seu poço. Todo mundo tem dificuldade, meu irmão. Não adianta dizer, nós somos crentes no Senhor Jesus, passamos por dificuldade. Todo mundo passa por dificuldade. O Papa passa por dificuldade, meu irmão. O padre aí na rua da tua casa passa por dificuldade. Agora, o que não é certo, meu irmão, é nós professarmos uma fé e dizermos para o povo que nós somos as pessoas que pregamos o certo e dizemos para as pessoas que nós somos a noiva e que estamos esperando Cristo vir nos buscar, que nós somos a noiva. Meu irmão, quem é que vem buscar uma noiva suja? Você já viu algum casamento de um noivo entrando, esperando a noiva e ela entra tudo suja de barro, com o cabelo despenteado, com o salto de sapato quebrado, com o dente tudo sujo, com o nariz escorrendo, ou entra vomitando dentro da igreja? Quem é que vai casar com uma pessoa dessa, meu irmão? Pensa bem, meu irmão, o que adianta a gente falar que é noiva se a gente deve para todo mundo? O que adianta a gente falar que é noiva se nós queremos um renovo, mas nós não damos nenhum glória a Deus dentro da igreja? Na nossa casa a gente grita quando o time nosso faz um gol, a gente grita, mas dentro da igreja a gente fala glória a Deus. Está do lado do irmão na igreja e não cumprimenta o irmão. Não beija a senhora porque ela é de idade. Eu não gosto daquela irmã porque a cor dela é meio amarronzada, é meio esverdeada. Existe preconceito dentro da igreja, meu irmão. Existe sim, as pessoas não têm respeito com os idosos, não têm paciência com as crianças. E a gente diz que é a noiva. Que tipo de noiva é essa, meu irmão? Nós temos que mudar, meu irmão. Temos que ser esperto. Fazer como Sadraque, Mesaque e Abednego fez. Ele dá aqui um exemplo de vida para nós. E eu quero que você preste muita atenção nisso, que eu não estou gravando esse CD, gastando dinheiro à toa, para que você ouça essa mensagem, essa ministração da palavra escrita de Deus e fica do mesmo jeito. Porque uma pregação não é para ser apreciada como um quadro e ser ouvida como ouve uma música ou algum programa na rádio, não. É para ser ouvida, entendida e ter mudança na vida. Não adianta você falar, eu ouvi essa ministração, o missionário Marco Antônio, missionário Ripari. Meu irmão, isso não funciona, meu irmão. Você tem que ouvir e mudar a tua vida. Só que você tem que mudar a tua vida, que eu não posso ir aí e mudar a tua vida. Você tem que se esforçar. E Sadraque, Mesaque e Abednego era esperto, meu irmão. O rei fez uma estátua de ouro. Presta bem atenção no que eu vou te falar. E pediu para todo mundo se curvar, jogar no chão, se curvar e adorar. Vamos transportar isso para os dias de hoje. Você tem estátua aí na tua casa, não? Você, lógico, vai falar, imagina, sangue de Jesus tem poder. Está amarrado em nome de Jesus. Eu não tenho estátua nenhuma. Eu não tenho imagem nenhuma. E a sua televisão é feita do quê? O que rola dentro dela? Não é imagem, não, meu irmão? Então vamos aqui entender. Você não tem se curvado diante da sua televisão, não? Porque o rei Nabucodonosor disse para Sadraque, Mesaque e Abednego, por que vocês não ficam assistindo novela e faltam no culto? Por que vocês não pegam um filme de vampiro, um filme pornográfico, e não vai em culto coisa nenhuma, não? Porque vai em igreja nenhuma, não? Fica aí pendurado assistindo televisão. Eles disseram não, meu irmão. Disseram não ao pecado, meu irmão. Tem gente que pensa que quando a gente fala de imagem, são as imagens que muitos crentes ficam metendo o pau aí, que não deveria fazer isso, não. Não adianta você meter o pau nos católicos e falar, e o católico adora imagem. Sim, mas você também fica escondidinho na tua casa, adorando o teu sapato, adorando o teu carro,
adorando sua bebidinha escondida dentro do guarda-roupa, adorando seu cigarrinho escondido debaixo da cama. Olha, meu irmão, teve um velório aqui em Campinas, poucas pessoas sabem disso, que eles estavam velando o corpo de um jovem de 18, 19 anos, eu não me lembro bem. E as pessoas estavam cantando dentro desse velório, como é que fala? Cemitério, né? Estava velando lá. E todo mundo lá, tudo cantando lá, tudo aí. Tudo cantando, feliz, né? Ninguém estava chorando. Todo mundo cantando. Porque todo mundo estava cantando sabendo que aquele homem de Deus, aquele homem que cantava no coral da igreja, aquele homem respeitado, né, pelos irmãos, estava no céu, então todo mundo tinha que cantar, não tinha que chorar, não. Era então um velório de um irmão em Cristo, um irmão evangélico. Todo mundo, tudo cantando, tudo feliz. Aí uma menininha de 5 anos, meu irmão, 5 anos, meu irmão, chega no meio do velório. Poucas pessoas sabem disso, mas você que está ouvindo agora vai aprender com Deus. A menina de 5 anos para o velório e diz assim, olha, se eu fosse vocês não começava a cantar mais não, parava de cantar. E todo mundo ficou olhando para a menina, já querendo beliscar a menina, já dar um safanão no meio da cabeça da menina, porque ninguém tem paciência com criança, né? E a menina persistia, olha, se eu fosse vocês não cantavam não. Se eu fosse vocês, começava a chorar. E o pessoal olhou para aquela menina, ficou prestando atenção, ela disse, olha, Deus manda dizer que não recebeu esse jovem lá no reino dele não, viu? E a resposta está debaixo da cama dele. E o povo, prestando atenção na menina, ficou quieto, enterraram o rapaz e correram para a casa dele. 2 pessoas como testemunha, se eu não me engano, eram 3 pessoas. Foram lá na casa dele, com a permissão dos pais, abriram a casa, foram no quarto dele, levantaram o colchão da cama dele, o que tinha debaixo? Revista pornográfica. Revista pornográfica. Irmão, tá na hora, meu irmão, da gente parar com essa lenga-lenga de ficar falando e não vivendo. Sadraque, Mesaque e Abednego era obediente, meu irmão. Ele não se curvou diante de bebida, de cigarro, de imagem de televisão, não se curvou diante de nada. Ele não se prostrou porque ele foi obediente, meu irmão. Só existe 3 segmentos, 3 caminhos para você sair do poço. Se você estiver no poço, é ler e estudar a Bíblia, ser ouvinte e praticante da palavra de Deus, jejuar e orar. Se você ler e estudar a Bíblia, ser ouvinte e praticante da palavra de Deus, jejuar e orar, você vai sair do poço. Você pode provar isso para mim, missionário? Posso. Eu sei que você lê Bíblia, porque minha filha tem 12 anos e lê Bíblia todo dia, e você provavelmente tem mais idade que ela, está ouvindo esse CD, você deve ler Bíblia. Então veja só, João 15:7 diz assim, se Deus estiver em você e a palavra dele estiver em você, você pode pedir o que você quiser que ele dá para você. Você não está no poço? Não está precisando de emprego? Não está precisando pagar dívida? Então você peça a Deus, Senhor, me dê força, me dê sabedoria para procurar emprego, para arrumar um emprego. Eu vou levantar amanhã às 5 horas da manhã, Deus, me dê força para conseguir um emprego legal. Olha, eu estou levando aqui 800 currículos debaixo do braço, vou distribuir tudo até a sola do sapato acabar. O senhor faz o seguinte, o dia tem 24 horas, estende esse dia para 48 horas, para ficar mais longo e dar mais tempo para me procurar emprego. Aí Deus vai estar ouvindo você? Depende. Se a palavra dele estiver em você e ele em você, você for uma pessoa comprometida, que não bebe, não fuma, né? Não tem maus hábitos, né? Não tem relação fora do casamento. Você sabe do que eu estou falando, né? Aquelas coisinhas que você prega, se você começar a viver, se você viver aquilo que você prega, se você começar a orar, jejuar, Deus vai dar vitória e tira você do poço. Só que tem o seguinte, viu? Aqui em cima do poço, você vai enfrentar a realidade da vida, tá bom? Tem impostos para pagar, água e luz para pagar, tem gás para comprar, e não fazer como alguns crentes que deitam o bujão de gás para render ele, para poder render, sair mais gás, ele vira o contrário. O seu bujão de gás tem que estar em pé como o rei Josafá. Você tem que ser uma pessoa de vitória. Então você tem que ter o bujão de gás e a reserva. Você tem que ter dinheiro para passear, para comprar roupa, não ficar com a mesma roupa 10, 15 anos. Aqui em cima, quando você comprar as coisas, sair do poço e comprar as coisas, você tem que pagar. Você tem que ser uma pessoa que vive aquilo que prega. Porque senão sabe o que vai acontecer? Você vai voltar para o poço de novo. Não, espera um pouquinho, missionário.
Então quer dizer que se eu sair do poço, eu posso cair de novo no poço? Com certeza. Aliás, no mesmo dia. Então, para mim sair do poço, eu tenho que ler e estudar a Bíblia. Eu saio dessa dificuldade se eu ler e estudar a Bíblia, for ouvinte, praticante da palavra de Deus, orar e jejuar, porque Deus diz em João 15:7, conforme você falou, missionário, que se a palavra dele estiver em mim e ele em mim, ele me dá tudo o que eu quiser, perfeitamente. E como é que eu faço para não voltar de novo no poço? Sendo obediente como Sadraque, Mesaque e Abidnego. Se você for obediente, você não volta para o poço, porque meu irmão está numa fornalha, cheia de fogo, amarrado com roupa, não queimar um fio de cabelo, não cheirar queimado a roupa, não ser tocado nada nele, meu irmão, tem que ser muito obediente, meu irmão. O próprio Deus foi lá, desamarrou e tirou ele, saiu andando com ele pela fornalha, meu irmão. No Salmo 116, se você puder abrir sua Bíblia, se você tiver condição, Salmo 116, versículo 12, versículo 12 do Salmo 116. Deus nos dá uma lição de vida. Ele diz aí: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Olha só a pergunta: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Deus não tem te dado saúde, bênção e livramento? Deus não tem te dado saúde, bênção e livramento, meu irmão? E o que é que você tem dado para Deus? Você não poderia ser um pouquinho mais obediente, não? Você não poderia dar um bom testemunho nessa terra, não? Você não poderia começar a estudar a Bíblia, ler a Bíblia? Tem crente que passa 20 anos dentro de uma igreja e nunca leu a Bíblia inteira, meu irmão. Sabe alguns versículos só, a Bíblia tem 33 mil versículos, ele não lê Bíblia. Ele lê de vez em quando. Quando ele vai sair para ir na igreja, ele nem acha a Bíblia dele. Ele procura e bate perna dentro da casa todinho e não acha a Bíblia. Está na hora da gente começar a valorizar o que Deus valoriza. Porque aquele que acredita em milagres, lê e estuda a Bíblia. Aquele que acredita em milagres é ouvinte praticante da palavra de Deus. Aquele que acredita em milagres, jejua e ora. Aquele que acredita em milagres é obediente. E meu irmão, em nenhum momento você deve perder a confiança em Deus e nem duvidar de Deus. Eu vou dizer uma coisa para você. Tem pessoas que estão precisando de emprego. Tem pessoas, meu irmão, que está precisando de um renovo na sua casa, porque está uma briga tremenda dentro de casa. Tem marido, meu irmão, que dorme na sala e a mulher dorme no quarto. Não é há 2 dias, uma semana, não. Meses. Vara mês, entra ano. E ele, sabe o que faz na hora do culto, na hora que ele pode ir lá, sabendo que Deus está presente, que a palavra de Deus diz, onde houver 2 ou 3 pessoas eu estou presente, ele falta no culto e fica dentro de casa. Dentro de casa, assistindo programas de televisão que não agradam o coração de Deus. Eu não sou contra a televisão. Ao contrário, sou a favor de que use ela com sabedoria. Eu estou dizendo crente que professa fé e sai dando lição de moral em todo mundo. Sai dando lição de moral nos católicos, sai dando lição de moral nos espíritas, sai dando lição de moral na Chechenue, no Testemunho de Jeová, nos maçônicos, sai dando lição de moral, mas não vive o que prega. Porque na hora do culto ele fica dentro de casa, porque ele fica trancado, ninguém está vendo, assistindo filme pornográfico, assistindo novela. Se ele está precisando, ele não teria que dar o exemplo de estar na igreja ali adorando a Deus, porque, meu irmão, isso é duvidar de Deus. E quando nós duvidamos de Deus, nós chamamos Deus de mentiroso, meu irmão. Na verdade, nós precisamos orar como Daniel, ser justo como Noé, ser amigo de Deus como Abraão, perseguir os sonhos de Deus como José, fazer a vontade de Deus como José fez, ser íntegro e paciente como Jó, ter o caráter de Cristo como Jó tinha, arrepender dos nossos pecados como Jonas fez, ser amigo do Filho de Deus, Jesus, para que a unção permaneça em nós, meu irmão. Não adianta fazermos campanhas, meu irmão, campanhas com títulos interessantíssimos. Não adianta ficar passando debaixo de porta, ungir a cabeça com óleo, meu irmão, se a gente não tiver o caráter de Cristo. Não adianta, meu irmão, esse negócio de muito carisma, pouco caráter. Olha, eu tenho certeza absoluta, meu irmão, que tem pessoas que vai ouvir esse CD e é capaz de se apegar aos erros que eu cometi durante essa gravação, de gaguejar, de tropeçar, que eu tenho certeza que pela boa vontade da pessoa que está gravando, ele vai querer, vamos retomar aquela palavra que você errou, porque ele já vai ficar preocupado que quem vai ouvir vai julgar. Meu irmão, não fica julgando se eu tropelei, se eu falei palavra errada, se eu engasguei, porque tem coisa aqui que eu li para você. Não se apega a essas coisinhas pequenininhas, meu irmão.
Sabe? Se apega na grandiosidade da mensagem, daquilo que foi dito aqui. Seja obediente. Eu estou me esforçando para ser obediente, meu irmão. E sabe qual é o sucesso que eu já tive na minha vida? Eu estava 2 anos e 4 meses negativo no banco. Eu saí do negativo no banco e hoje eu tenho dinheiro sobrando. Mas não estou falando que eu tenho dinheiro sobrando para você ligar lá em casa para emprestar dinheiro de mim, não. Estou falando que eu tenho dinheiro sobrando para poder vir no estúdio desse, fazer uma gravação e pagar a pessoa. Sabe por quê? Porque eu tenho um amigo que duplica vídeos, duplica CDs, é um amigo meu que não professa a fé que nós professamos, mas é correto nas suas dívidas, nos seus compromissos. E sabe o que ele me diz? Olha, aqui veio o pastor fulano de tal e me deu um cheque sem fundo. Olha, aqui tem um pastor que fez uma dívida de R$ 1.500 e não me pagou mais. Olha, tem uma missionária que viajou para o Japão e mandou copiar não sei quantas cópias de vídeo e CD e me deve R$ 5.500 e não me pagou, não me fez o depósito. Olha, tem um evangelista que veio aqui fazer um negócio. Irmão, o que é isso, irmão? Está na hora de mudar, meu irmão. Está na hora, porque senão vai chegar um dia que ninguém vai vender nada para nós, meu irmão. Vai chegar na loja, a pessoa vai falar, qual é a sua crença? Eu sou evangélico. Você, por gentileza, não entra na loja aqui, não. Olha, isso é vergonhoso, meu irmão. Então vamos parar de meter o pau no filme de Paixão de Cristo. E faz o seguinte, quando você for assistir esse filme, eu não sei que época você vai estar ouvindo esse CD, você pode locar talvez numa locadora ou comprar esse DVD, que eu quero fazer isso. Você, quando for assistir esse filme, vai assistir de Ray-Ban escuro. Leva um guarda-chuva e se esconde para ninguém ver você dentro do cinema, meu irmão. Sabe por quê? É vergonhoso Deus usar um ímpio para dizer para o povo que ele é amor. Ah, missionário, você viu lá o negócio lá de uma pessoa lá que assistiu o filme e morreu dentro do cinema? Irmão, para de besteira, para de bobagem. Quando o camarada assiste filme pornográfico na casa dele, quando fica assistindo novela, ele não morre, não. Viu? Morreu porque tinha que morrer mesmo, porque era dia dele morrer. Para com isso. Tira um bom proveito desse filme. Tem bons filmes. Eu não vejo crente no cinema, meu irmão. Não vejo crente. Ah, mas crente não tem que ir no cinema. Não tem no cinema, mas pendura na cerca para meter o pau na vida dos outros. Rouba os outros. Não paga os outros. Isso pode fazer. Fica pendurado no computador, navegando em sites pornográficos, ou entrando em sala, batendo papo, se apresentando com outro nome qualquer, para ficar no meio da pornografia. Olha, meu irmão, está na hora de mudar. E nós só podemos mudar quando resolvemos sermos obedientes. Achou algum erro no CD, meu irmão? Não se apega a isso, não. Vamos fazer o seguinte, vamos se esforçar. Se esforça do teu lado aí, que eu se esforço do meu aqui, e nós vamos ter, assim, uma vida melhor. Não se esqueça, Salmo 116, 12. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Dá alguma coisa para Deus, meu irmão. Começa a ler e estudar a Bíblia. Começa a ser ouvinte e praticante dessa palavra. Começa a orar e jejuar. Começa a ser obediente a Deus. Não é obediente a homem, não. Para de adorar a imagem. Para de adorar a televisão. Para de adorar seu carro. Tem gente que morre, meu irmão, por causa do carro. Começa a adorar a Deus. Começa a respeitar o ser humano. Sabe como é adorar a Deus? Respeitar o seu próximo. Amar o seu próximo e ser um bom exemplo aqui na face da terra. Deus te abençoe, que essa mensagem possa te ajudar, porque a mim tem me ajudado muito. Que Deus te abençoe grandemente.